paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que é amigo da sua fé, amigo da minha fé, amigo da nossa fé. Nós sempre dizemos isso porque a proposta é sempre trazermos uma reflexão da Palavra de Deus e que tenha consequências, na avaliação, no processo de avaliação, de autocrítica, da nossa prática de fé, da fé prática do dia a dia. E só quem pode fazer isso é a Palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui com essa proposta, não temos pressa e você sabe que a proposta, você que está pela primeira vez, eu quero lhe explicar, estamos discutindo versículo a versículo da Palavra de Deus. Desde o ano passado, nós começamos com o livro de Romanos capítulo 1, versículo 1. E neste momento, um ano depois, 1 ano e 2 meses, 3 meses depois, estamos em Romanos capítulo 3, versículo 13, e vamos avançando. E como dissemos, não temos pressa. A ideia aqui é a gente buscar o conselho na Palavra de Deus, aprender um pouco sobre aquilo que o Senhor revelou. E é óbvio que na discussão de um versículo, diversos outros temas relacionados e correlacionados aparecem, e por isso que às vezes a gente pode demorar um pouquinho num versículo, mas não há pressa, o projeto não tem limite de tempo. Enquanto tivermos vida, vamos prosseguir aí nessa discussão importante. É óbvio que o livro de Romanos, ele é um livro, uma carta muito profunda. Aqui reside grande parte da doutrina cristã, e por isso que ele está mais demorada essa discussão, e isso é muito rico para nós. Eu quero convidar você para nós orarmos ao nosso Deus e começarmos a edição de hoje, a discussão de hoje, no capítulo, versículo 13. Bendito Senhor, santificado Senhor, exaltado é teu nome. Nós agradecemos a Ti por mais essa grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz, a ministração do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, Senhor. E nós rogamos exatamente por isso. Primeiro, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Pai, tantas falhas, tantas fraquezas, Senhor. Nos ajude a crescermos em Cristo Jesus. Ó Senhor, darmos ouvidos à voz do Teu Espírito, para que essa construção maravilhosa, essa transformação metafísica, Senhor, em direção ao varão perfeito, que seja, Senhor, acelerado em nossa vida, Senhor. Nos perdoe tantas falhas, tanto que há no nosso caráter, que nos distancia do caráter de Cristo. E rogamos ao Teu Santo Espírito, Senhor, que nesta oportunidade venha nos ajudar, nos orientar, nos iluminar, nos trazer a palavra. Senhor, que sejamos apenas instrumentos neste momento, Senhor, e que o nosso internauta seja alcançado pelo poder da Tua palavra, Senhor, que ele possa ser transformado, restaurado, Senhor. Nos ajude, portanto. Essa é a nossa oração nesta edição do Culto Racional, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria também de convidar você para lermos uma porção aqui do capítulo 3 de Romanos, que está a partir do versículo 9, Romanos 13, 9, que diz assim: pois que somos nós mais excelentes, aqui é Paulo se referindo aos judeus, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Observe, esse é o versículo, vou ler o 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, até a última edição desse programa, nós discutimos, estávamos discutindo esses versículos que caracterizam, primeiro, que toda a humanidade se extraviou, se desviou, toda a humanidade caiu, se depravou completamente. Não há um justo sequer, pode ser religioso, pode ser quem for,
diante dos olhos de Deus, diante da santidade divina, diante da justiça infinita e perfeita do Senhor, infinitamente perfeita, não há um justo sequer. A depravação do gênero humano é total. A humanidade está perdida. Hoje a gente vai avançar um pouquinho. Vamos ler o 13 em diante, que diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Até aqui. Então, hoje a gente vai avançar um pouquinho falando sobre o versículo 13, né? A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. É claro que esses versículos de 12 até o 18, né, que mostram inclusive membros do corpo humano, através do qual fica evidente, né, na sua ação, na sua atuação, fica evidente essa natureza depravada da humanidade. Enumeram aqui esses versículos a depravação total da humanidade, e desta forma essa humanidade ela é inaceitável perante Deus. Ela é inaceitável. Por que ela é inaceitável perante Deus? Porque Deus é santo, né? E essa humanidade não pode, não tem condições de ter comunhão com o Deus Santo. Então, todos estão, como diz a própria Bíblia, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. A humanidade que está posta aí, desde Adão, todos estão separados, destituídos da presença de Deus. Quando se fala presença aqui, é da comunhão direta com Deus, porque Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é infinitamente perfeito e, portanto, Ele não tem nenhuma comunhão, nenhum contato com o pecado. Então, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Na realidade, todos nós somos culpados, observe, todos nós somos culpados diante de Deus, né? Os olhos do Senhor, aos seus olhos nós somos pecadores perdidos. E agora? Essa é a situação da humanidade, perdida, completamente perdida, já condenada e marchando para o lago de fogo, né? Marchando para enfrentar o juízo final, isso por conta da sua própria natureza corrompida, e esse é o destino da humanidade. Graças a Deus, que esse Deus santo, justo, infinitamente perfeito, Ele nos amou. Aí é onde vem, né, o projeto de Deus, para livrar a humanidade desse destino miserável, desse destino perdido, infinitamente desgraçado. Deus, com seu grande amor com que nos amou, diz a Bíblia, João 3,16, o Senhor enviou o seu Filho, sacrificou o seu Filho. Deus não teve piedade com respeito ao pecado e ao pecador, a sua santidade. Imediatamente, quando o pecado surgiu, quando o homem pecou, a sua santidade imediatamente afastou o homem de Deus, quer dizer, afastou-se do pecado e aí condenou o pecado, porque o Senhor não faz acordo com o pecado, essa é a sua natureza. Contudo, o Senhor, Ele providenciou uma maneira de remediar, no caso, providenciou o remédio para o pecado que se chama redenção em Cristo Jesus. A partir do versículo 21, a gente vai começar a discutir o que Deus fez
né, com respeito à situação do pecado da humanidade através do seu Filho. Na realidade, o Senhor, Ele providenciou um substituto para o homem, um substituto para a humanidade. Ele providenciou um projeto de uma nova humanidade que começa em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio em carne, encarnou, e agora como homem perfeito, sem pecado, Ele esteve diante de Deus e assumiu a minha posição, assumiu a humanidade diante de Deus, a humanidade perdida. Diz a Bíblia que sobre Ele foram colocados os pecados da humanidade. E Jesus, Ele pagou um preço diante de Deus, o preço da condenação, o preço da maldição que o pecado traz, o preço da opressão, né, da tortura que o pecado traz, que o maligno e suas agências têm, né, na vida das pessoas, todas essas maldições que ligam o homem, né, inclusive às trevas, todas essas consequências do pecado. Jesus, Ele ali na cruz do Calvário, né, assume o nosso pecado e, portanto, Ele foi julgado na cruz, Ele foi considerado culpado pelos nossos pecados. Não que Ele os tenha praticado, mas no seu ministério, vamos dizer assim, de substituição. Ele me substitui ali, portanto, os meus pecados estiveram sobre ele, Ele foi considerado culpado, foi executado, foi amaldiçoado, Ele assumiu, diz a Bíblia, a nossa maldição na cruz. Ele foi executado na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, porque Ele não tinha pecado, o pecado não pôde, né, a morte não pôde segurá-lo, e Ele venceu o pecado, venceu as agências malignas e nos trouxe a bênção da salvação, a bênção da verdadeira libertação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de voltar para Deus, de ter comunhão com Deus, agora por causa da justiça de Jesus Cristo em minha vida e na sua vida. E esses detalhamentos nós vamos ver nos próximos programas, porque está se tratando da obra da cruz e a gente vai detalhar isso, mas o fato é, diante de uma humanidade, né, condenada, depravada, né, completamente culpada, Deus agora estabelece um plano de uma nova humanidade, Ele faz uma nova criação, agora não mais em Adão, o primeiro Adão, mas no segundo Adão, que é Cristo. Em Cristo, o Senhor apresenta, né, para o universo uma nova humanidade, uma humanidade agora que nasce santa, através do novo nascimento, uma humanidade que tem comunhão com Deus, que tem natureza divina, que tem comunhão com as agências, vamos dizer assim, celestiais, as agências divinas, uma humanidade remida e perdoada dos seus pecados. Essa humanidade se chama igreja, a nova criação. E a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, não há mais nenhum compromisso com o diabo, com o pecado, com a natureza corrompida. Agora o nosso compromisso é com o Espírito Santo de Deus, é com a natureza divina, não é mais com o pecado. Não está dito que não pecamos, né? Enquanto estivermos nesse mundo, ainda nesse corpo, a gente ainda terá essa luta interior, mas agora não somos mais escravos do pecado. Essa é a grande diferença. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ficamos livres desse domínio. E quando pecamos, isso é um acidente, não é porque somos obrigados a isso, não é porque há uma força interior que nos obriga a fazer isso. A força interior, essa natureza corrompida, ela ainda nos perturba sim, mas agora a pessoa divina está em nós. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder da graça do Senhor Jesus se manifesta na minha vida, se manifesta na sua vida, e a partir daí eu posso trilhar um caminho, né, pautado nos ideais de Deus. Esse caminho que o Espírito de Deus que está na minha vida vai me dirigir, o Espírito da verdade que vai dirigir vocês a toda a verdade, disse Jesus. Então, não somos mais escravos, né? Então,
há nesse mundo duas humanidades, né? A primeira humanidade é essa que está aí, né? Perdida, condenada, completamente culpada. E agora uma outra humanidade Deus faz, inocente. Somos, pois, justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado significa que o Senhor, né, colocou toda a minha culpa sobre Jesus. E quando Jesus pagou a minha dívida diante de Deus e eu criei em Jesus, né, os meus pecados foram perdoados. A minha culpa foi removida porque Cristo assumiu a minha culpa. Então Deus coloca sobre a minha vida, por causa da obra da cruz, e mediante a fé em aceitar a Cristo, a fé no seu Filho, Ele coloca na minha vida a justiça do seu próprio Filho. E eu sou considerado justificado pela fé e tenho paz em Deus. É paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser justificado significa ser inocentado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu sou uma humanidade inocentada, não inocente pelos próprios méritos, mas inocentada pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu sou inocentado, considerado, portanto, inculpável diante de Deus. E aí Ele me aceita e tem comunhão comigo. Isso é a nova humanidade. A nova humanidade é formada por essas pessoas nascidas de novo, né, por essas pessoas que têm seu nome escrito na vida, no livro da vida, e essas pessoas que são habitadas pelo Santo Espírito de Deus. E ela é composta, portanto, por esse corpo de pessoas, que se chama corpo de Cristo aqui na face da terra. E a cabeça desse corpo é o Cristo ressuscitado. Essa é a nova humanidade que Deus propôs e que se chama para nós Igreja do Senhor Jesus. Igreja, corpo de Cristo, que vive sob a orientação da cabeça, que é o próprio Cristo. O Espírito de Deus comunica a nós, né, essa comunhão com o Senhor Jesus, com os propósitos de Jesus, com a mente de Jesus pensar. E a forma de Jesus pensar, com a mente de Cristo. A Bíblia diz que a igreja tem a mente de Cristo. Essa é a proposta que o Senhor fez para a humanidade inimiga dele, uma humanidade perdida, que está mergulhada aqui nesse formato maligno, devido à sua depravação por conta do pecado. Mas Deus trouxe uma solução magnífica, uma solução maravilhosa, que permite a essa humanidade escapar, inclusive. E há um projeto, dentro do projeto da redenção, existem diversos outros projetos, entre eles a transformação da vida, né, do caráter, transformação moral e metafísica, apontando para a perfeição do próprio Cristo. Deus faz isso na minha vida e na sua vida, através da atuação do seu Santo Espírito em minha vida. Isso é um projeto maravilhoso, nos comunica a sua própria natureza, para que eu tenha comunhão com Ele. Então eu não fico estagnado ali, aceitei Jesus, recebi perdão dos meus pecados, o meu nome está escrito no livro da vida, o Espírito de Deus vai morar no meu coração e ponto. Não! O Senhor vai transformar a minha vida para me fazer parecido com Jesus. Isso é uma trajetória maravilhosa que nós chamamos de espiritualidade. Quanto maior for a sua espiritualidade diante de Deus, mais parecido com Jesus você será. Essa é uma proposta maravilhosa que está para a minha vida, está para a sua vida. Então, Deus, pelo seu amor, resolveu criar uma nova humanidade, tá? Porque esta que está aí, que está sendo descrita aqui, esta não serve para ter comunhão com Ele, e Ele amou o mundo de tal maneira, né? Para ter comunhão com esse mundo, Deus enviou o seu Filho, né? E por conta de Jesus, nós podemos ter acesso ao Senhor. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glórias a Deus. Só conseguimos, essa humanidade só consegue chegar a Deus se for através de Jesus. E Deus só aceita você se você chegar a Ele através da fé no seu Filho amado, né? A Bíblia diz que nós somos aceitos no Senhor, recebidos no amado, né? É em Cristo que Deus me aceita, porque só Cristo, meu prezado amigo, pagou o preço do seu pecado diante de Deus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus o homem está perdido, destituído da glória de Deus para sempre. Só em Cristo. Por que Cristo? Porque foi Ele que
foi o substituto que Deus providenciou para mim e para você. É em Jesus que há esperança, é em Jesus que há salvação. Em nenhum outro nome há, né, pelo qual podemos invocar e ter a salvação, só em Cristo Jesus. E a salvação não é porque você merece, claro que não é porque eu mereço. Quando a gente fala de salvação, as pessoas dizem, você acha que você merece salvação? Eu vou dizer não, ninguém merece. A situação da humanidade é essa aqui, desgraçada, perdida. A salvação nós recebemos por causa de Jesus, recebemos gratuitamente. Recebemos gratuitamente porque os méritos são de Jesus. O Senhor me salva por causa de Jesus, não é por causa de mim, dos meus méritos. Por conta do seu Filho ter realizado todo o seu projeto, com 100% de eficiência, né? E nos deixou a porta aberta para chegar diante do Senhor, gratuitamente. Eu exerço uma fé no Senhor, porque a palavra de Deus despertou em mim esta fé. Até a fé que eu preciso, o Senhor me dá na pregação da sua palavra, e por isso eu chego na sua presença. Isso é um presente maravilhoso, o mundo não entende. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Meu prezado amigo, se você está me ouvindo agora, você pode crer que é uma grande oportunidade que Deus está lhe dando de lhe esclarecer, tirar essa venda que estava nos seus olhos, essa coisa que impedia o seu entendimento, e agora você está sendo esclarecido pela palavra de Deus, que está lhe apresentando Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador. Não perca a oportunidade de você se entregar a Ele, entregar seu coração a Ele, e Ele vai transformar a sua vida. O Espírito de Deus vai transportar você do reino das trevas, dessa antiga, né, humanidade, para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Você vai ser uma nova criação de Deus, uma nova criatura de Deus, aleluia. Romanos, portanto, capítulo 3, a partir desses versículos aí, começa a descrever. A partir de hoje eu vou detalhar um pouquinho, né, cada um desses órgãos aqui. Ele fala de garganta, né? Então, observe, os judeus, eles abandonaram, todos abandonaram ou corromperam, vamos dizer assim, a verdadeira adoração a Deus. Os judeus, porque esqueceram-se da lei, né, e dos profetas, deram as costas, viveram uma hipocrisia religiosa, tentaram se apresentar diante de Deus com seus próprios méritos, né, e fracassaram. Os gentios que não tinham a lei, pelo menos a lei escrita, eles tinham a lei de Deus no seu coração, escrita ali na sua consciência, e eles agiram contrariamente a esta lei, também estão perdidos, né? Desviaram-se, portanto, toda a humanidade se desviou para longe da verdade. É isso que a natureza corrompida faz, né, no coração do homem. Versículo 13 diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. As palavras, claro, elas vêm do Salmo 5, vamos lá, é Paulo argumentando, né, sobre essa situação miserável da humanidade. Ele usa, né, o Antigo Testamento para fazer uma referência com as escrituras antigas, né, que os judeus tinham. Aqui está dito, porque Salmo 5, versículo 9, porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Salmo 140, vamos lá, Salmo 140, versículo 3, que é uma outra referência que está em pauta aqui. 143 diz assim: aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Isso aqui declara a situação que a humanidade está nesse contexto, se falando da sua perdição. Então, de uma maneira geral, né, observe que ele vai falar aqui da garganta, né, fala dos lábios, fala da língua, fala da boca, fala dos pés, né, fala assim dos olhos e assim vai, falando de membros, né, do corpo humano, né, coisas que o corpo humano tem, para
citar, né, ou pelo menos exemplificar, né, as maldades que nós fazemos através desses órgãos do corpo, tá? Ou seja, o corpo é o veículo, observe, o nosso corpo é o veículo da impiedade e externalizada. Nós externalizamos, falamos coisas terríveis, né? E é claro que está se falando aqui de pecados externos, porque a mente também está pecando, a mente cheia de maldade, cheia de corrupção, cheia de imoralidade, esgotos passam na mente da humanidade, na mente dos seres humanos, de uma forma geral, e só a presença do Espírito de Deus faz com que esse corpo seja santificado, as nossas atitudes sejam santas, os nossos pensamentos sejam santos, né? Paulo aqui, ele se refere a essas ações externas, né? Falando do que a boca diz, mas ele sabe que o que a boca diz é porque o coração está cheio, né? Os pecados geralmente, eles começam no nosso interior, para depois, através desses órgãos, a gente expressá-los, externalizá-los, né? Através dos membros físicos, né, do nosso corpo físico, a humanidade demonstra, né, não só um pecado, mas a multiforme, o pecado tem muitas formas, a multiforme natureza corrompida que nós temos. É multiforme, isso tem diversas formas. Tem até pecados que são culturais, assim como tem mandamentos culturais também. Tem pecados que assumem diversas formas, principalmente quando a humanidade vai crescendo, né? No passado não tinha internet, hoje você tem internet, você tem pecados de internet que as pessoas praticam através da internet, mas a raiz é a mesma, ou seja, a natureza corrompida, ela vai se adaptando, né, ao processo de crescimento, entre aspas, de evolução da própria humanidade, com as suas tecnologias, né, pecados tecnológicos, né, com as suas tecnologias, com a sua história, etc., com a sua filosofia, mas o fato é, a humanidade está perdida. E assim como o pecado, observe, por que o pecado tem assumido formas diferentes? Porque ele é multiforme e ele tem malignidade infinita. Não conhecemos até onde o pecado vai, prezados. Assim como não conhecemos a santidade de Deus na sua plenitude, não conhecemos também o pecado. E quando o pecado surgiu no universo, ele ofendeu a santidade de Deus, que é infinita. Ora, se ele ofendeu uma santidade que é infinita, significa que ele tem malignidade infinita também. E a nossa mente é finita, não consegue entender completamente nem uma coisa e nem outra. Então, pecado é coisa séria. E foi isso que Deus, e é isso que justifica a reação dessa santidade infinita, condenando o pecado completamente. Felizmente, o nosso Deus, né, além de ser santo, perfeito e tudo mais, ele também é amor, o nosso Criador. Felizmente, e pelo fato dele ser amor, ele, né, abriu o seu coração, né? Vamos dizer, eu estou antropomorfizando, né, dizendo que Deus tem um coração, mas é só para você entender. Deus abre o seu coração, amando esta humanidade, que já não serve mais para ele, para nada, né? Não serve para adorá-lo, não serve para ter comunhão com ele, mas ele diz, olha, humanidade, eu vou corrigir, né, o dano que o pecado fez em vocês. Eu vou recriar vocês através do meu Filho, Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez. E está à sua disposição gratuitamente a oferta do Senhor, a oferta de salvação gratuita em Cristo Jesus. Você crer nisso, se você crer em Jesus como seu Salvador, você acaba de entrar, né, nessa esfera da graça divina, que lhe oferece todos esses benefícios, toda essa libertação em Cristo Jesus. Mas, voltando à questão do texto, está sendo argumentado aqui que os membros físicos, né, que os membros que nós temos neste corpo, nós usamos para praticar todo tipo de pecado que você possa imaginar. Além do nosso coração, além da nossa mente, que é onde, né, essa fonte desses pecados externos produz, e a gente vai com a mão, com os olhos, com a boca, de toda maneira, através do nosso corpo físico, a gente vai cometendo pecados, e foi isso que o apóstolo Paulo tentou
dentro da sua argumentação da depravação total da humanidade, ele tenta apenas exemplificar, falando da garganta, falando dos olhos, etc. Sepulcro aberto, ele faz uma referência interessante. A sua garganta é um sepulcro aberto. É óbvio que essa analogia que é feita está se referindo a um sepulcro, digamos assim, recentemente, né, de um defunto recente, que quando você abre ele, o sepulcro está aberto, vem aquele odor terrível, né, dos miasmas deletérios lá que acontecem, né, a decomposição, aquele odor, né, de corrupção do corpo, aquele odor, né, miserável, que gera uma repugnância, aquele odor exalado. E observe, é desta maneira, meu prezado, que Deus vê esta humanidade. É desta maneira que Deus vê a humanidade por causa dos seus pecados. Vê como um sepulcro aberto, né? Claro que aqui está falando da garganta como sepulcro aberto, mas esse sepulcro aberto está revelando o quê? A situação do interior do homem, né? A natureza corrompida. E é através da garganta que essa garganta ela simboliza, né, diversas coisas, né? A gente vai ver já. A garganta representa esses anelos insaciáveis que os ímpios possuem pela prática do pecado, pelo pecado, o deleite e o prazer em coisas vergonhosas, tá? A garganta também transmite, né, o odor imundo correspondente a essa corrupção que nós estamos tratando aqui. E Deus vê a humanidade exatamente assim, como um cadáver adiantado em seu estado de putrefação, contrário, portanto, à pureza, né, e à santidade do próprio Deus. A humanidade está nessa situação, em estado de putrefação, que nas narinas santas do Senhor, isso é reprovável, né? Isso é intolerável. Mas Deus diz, você pode sair dessa situação, intolerável a mim, que sou o seu Criador, você pode sair dessa situação e chegar a mim como cheiro suave através do meu Filho Jesus Cristo. Só através de Jesus a sua situação espiritual de putrefação, de morte, pode se transformar em vida e cheiro suave na presença do Senhor. Essa é a obra de Deus. É isso que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus traz essa boa notícia para você e para mim. E algo que Deus fez gratuitamente para a minha vida e para a sua vida, né? Esse mau odor moral, tá? E não é oculto. Você vê aí, a gente está nesses dias vendo uma novela, eu não, né? Eu falo o Brasil, está vendo uma novela, né, chamada Babilônia. As novelas anteriores já eram reprováveis, deploráveis, atacando todos os valores que você imaginar de decência, de moral, de família, né? Valores que a humanidade preservou, mesmo com suas fraquezas. A sociedade mundial tem preservado, e agora a gente tem um sistema, né? Um sistema de televisão que se encarrega de corromper a sociedade brasileira. A verdade é esta. E apresenta agora uma novela chamada Babilônia, que é uma das piores que você possa imaginar. Toda depravação, essa depravação miserável está aparecendo claramente, não tem nada oculto, não. As coisas mais deploráveis nos relacionamentos humanos que possam acontecer, essa novela está mostrando, tá? E a desculpa não, estou mostrando a realidade, mas está corrompendo as pessoas, né? Está invadindo os lares, está tentando doutrinar as nossas crianças, não está tendo o mínimo de respeito, né, à família brasileira. Essa novela, não só a novela, mas a rede, né, que publica essa novela, que tem essa novela, precisa ser boicotada. Eu já faço isso há anos, não comprar os produtos que estão sendo de empresas que estão patrocinando essa porcaria. Irmão querido, você que é homem de Deus, mulher de Deus, e você, meu amigo, que tem decência, né? Faça isso,
anote lá, né, os produtos das empresas que estão patrocinando essa porcaria que quer entrar na sua casa, corromper sua família, corromper seus filhos, corromper a sociedade brasileira, e chegue no supermercado e não compre. Tem que baixar o faturamento dessas empresas, que é para derrubar essa audiência. E também não assista para derrubar essa audiência, derrubar o patrocínio. Como é que uma empresa que se diz decente patrocina uma porcaria desta? Isso é um desrespeito à sociedade brasileira. Nós, como cristãos, temos que reagir em nome de Jesus. Mas observe que isso que está acontecendo hoje já estava dito aqui na palavra de Deus, tá? Esse mau odor moral que não está mais oculto, né? Mas que está aberto e externamente pode ser até bonitinho, não é isso? Com esses argumentos bonitos todos, mas revela a verdadeira natureza podre que está por trás, né, dessa humanidade que está aí. Eu me incluo nela, claro, não estou aqui assumindo aquela posição de que eu sou melhor, claro que não, eu também sou humanidade perdida. A diferença, meu prezado amigo, que eu tenho de você hoje, espero que essa diferença não continue, é que um dia, diante da pregação do Evangelho, eu reconheci que Jesus assumiu os meus pecados na cruz do Calvário. E eu aceitei a proposta gratuita do Senhor. Não porque eu mereço, mas por causa dos méritos dele. Eu aceitei que Jesus me salvasse. A verdade é esta. É a única diferença entre nós. E eu sei que o Espírito de Deus que está na minha vida está transformando a minha vida. Mas dizer que eu sou melhor do que você no sentido que eu tenho mais direitos, etc. Não, isso não existe. Na realidade, o Senhor me contemplou. Né? O Senhor me exaltou, inclusive, me exaltou nesse sentido, porque ter salvação é coisa séria, não é algo assim desprezível, aliás, é o que tem de maior valor na vida do homem, e a maior parte da sociedade está desprezando isso, se envolveu tanto com as coisas dessa vida, e investe tanto, pessoas que trabalham, trabalhadores, estão tentando construir aí sua família, seus ideais, tudo isso é muito digno. Eu sei que você está trabalhando, eu também estou, mas observe, pense o seguinte: será que você não está cuidando só da sua vida aqui, sem se preocupar com a sua vida eterna, como ela será? Será que você não se preocupa, né, que você precisa de um remidor dos seus pecados, de alguém que pague os seus pecados? Porque eu e você não temos competência para isso diante de Deus, e Ele vai nos cobrar isso. Nós temos um juiz que vai julgar a humanidade. Como é que vai ser a minha situação e a sua situação? A minha eu sei. Eu tenho um advogado que é o Senhor Jesus Cristo, que me foi dado gratuitamente. Tá? Também essa oferta. A oferta lhe é dada também gratuitamente. Não são os meus méritos, prezado e prezada. Não são os seus méritos. Os méritos são de Jesus Cristo, que Deus reconhece. Então, aceite Jesus como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, sua situação vai mudar, tá? Você vai ser uma nova humanidade, vai entrar nesse projeto maravilhoso de Deus para escapar dessa destruição completa que haverá para essa humanidade que despreza a Deus. Sepulcros abertos, esses sepulcros são símbolo também de armadilhas, que as pessoas caem nelas, né? E às vezes com a nossa boca, com a nossa garganta, né? Essa peçonha maligna, né? Essa coisa maligna, ela promove armadilhas para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso acontece no âmbito profissional, nos estudos, no âmbito da família. Usamos essa coisa ruim da natureza corrompida para destruir pessoas. A língua é uma coisa terrível, é um órgão pequenininho assim que tem poder para destruir um país. E é disso que está sendo falado aqui, sobre que a garganta é um sepulcro aberto. Jesus em Mateus, vamos ver, Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículos 28, 27 e 28. Aqui está. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus se referindo a líderes religiosos. Olha como eles eram.
pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, né? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus declarando, eram homens religiosos, hipocrisia pura, mas que não permitiram Deus transformar as suas vidas, transformar seus corações, cheios de imundície. Essa é a situação da humanidade. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Observe que iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é você cometer pecado conscientemente e para tirar proveito próprio. Essa era a situação de muitos líderes religiosos da época de Jesus. Hoje não é diferente, lamentavelmente. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que tem consciência dessas coisas, que nós temos um sistema religioso que está fadado, né, à destruição, né, já está reprovado por Deus. Mas dentro desse sistema religioso existem genuínos filhos de Deus, pessoas que amam o Senhor, pessoas que são dirigidas pelo Espírito de Deus. E essas pessoas são nascidas, verdadeiramente nascidas de novo, têm suas vidas transformadas pelos méritos de Jesus Cristo, pela capacitação divina que o Senhor coloca em suas vidas. Essas pessoas são as que formam a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não são as denominações, não são as organizações que os homens inventam. A igreja do Senhor Jesus, ela é um corpo espiritual aqui na terra, formado pelos nascidos de novo. E essas pessoas nascidas de novo, essas pessoas são aquelas que amam ao Senhor, que têm intimidade e comunhão com o Senhor. Essas pessoas existem, elas convivem até com você muitas vezes no trabalho. Não está se falando aqui de gente de exibicionismo, de fama, etc. Também não estou dizendo que pessoas que não têm, que são ricas, ou pessoas que têm certo destaque na humanidade, na sociedade, não possam ser salvas, não. Jesus só disse que era difícil, não disse que era impossível, porque você tem pessoas também que têm uma cultura maior, que têm recurso maior, que um dia se arrependeram, que o coração se humilhou diante de Deus e Deus salva. Deus não tem acepção de pessoas. E vocês também, a gente também tem pessoas pobres, a gente sabe que há pessoas pobres, orgulhosas, né? E que não aceitam a verdade do Evangelho, que se levantam contra Deus e contra tudo que se refere a Deus. Isso é a natureza corrompida que está em todos os homens. Está na Europa, está na Índia, está no Brasil, está na China, está nos Estados Unidos, em todo lugar. A natureza corrompida está no homem. Tem gente de todo tipo, mas a raiz é a mesma, a natureza corrompida. E o Senhor convida a todos, sabe por quê? Para a transformação. João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou todos, né? Porque Deus amou o mundo para quê? E enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nessa corrupção desgraçada, mas tenha a vida eterna. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, né? E esse texto de Jesus, Mateus 23, 27 e 28, está se falando, né, de uma classe de religiosos da sua época que eram hipócritas, né? Hipócritas que no discurso era muito bonitinho, né? Na aparência muito bonitinho, respeitado pelo povo, mas todo mundo sabia as suas práticas, né, pecaminosas, obscuras, e isso era uma declaração de que eles não tiveram um encontro com o Senhor, não tiveram suas vidas transformadas. Hoje acontece a mesma coisa. Pessoas que nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus, muitas delas estão até liderando comunidades. Misericórdia. Então, voltando à questão da língua. A língua é um veículo da nossa mente. O que a gente pensa, a gente vai falando, tá? E está dito aqui, com a língua trato enganosamente. Peçonha de áspide. Áspide é um tipo de cobra, né, do deserto. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, o veneno. A língua é uma coisa terrível. Engano, né? Pecado comum praticado pela língua. Um pecado que muitos, né? Que é muito comum na língua. Observe.
No hebraico, esse texto diz: suavizaram suas línguas, né? Enganosamente, fala bem suavezinho, da maneira mais atraente, mas na realidade há engano ali, a humanidade está assim, ó. E isso é mais uma declaração, através desse órgão, mais uma declaração dessa corrupção da natureza humana, tá? Aí entra também a mentira, né? A mentira é algo terrível, é um dos pecados mais praticados na humanidade. Jesus disse que quem mente é filho do diabo. Você, meu irmão, você não deve mentir, não, porque você é filho de Deus. O Espírito da verdade está em sua vida. Se você mente, se eu mento, significa que eu não estou tendo comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca vai me dirigir para eu praticar a mentira. Tá? Ele sempre vai me dirigir para eu praticar a verdade. A verdade é caráter de Deus. E os verdadeiros adoradores do Pai adoram-no em espírito e verdade, disse Jesus. Veneno, peçonha de áspides. O veneno numa víbora, numa cobra, ele fica escondido num compartimento lá, numa bolsa, lá na boca, né, da serpente, da cobra, de uma forma geral. E se você olhar uma cobra, ela tem os dentes assim, ó, dobrados. Mas na hora do bote, os dentes dela ficam na perpendicular. Quando faz essa perpendicular, pressiona a bolsa para liberar o veneno que sai por uma estrutura, né, porosa, e aí injeta na vítima. É exatamente isso que acontece com a língua, se não deixarmos o Espírito de Deus dirigir a nossa vida, né? Então, no bote vai acontecer isso. E o detalhe, essa sociedade pervertida que está aí, aceita isso com a maior naturalidade, até elogia, né? Não, isso é linguagem livre, não, isso a pessoa também tem que se defender, tem que, né, usar dos seus direitos, etc. E vem o discurso político do direito, mas na realidade ofende as pessoas, destrói vidas. Você sabe que com uma frase você pode destruir a vida toda de uma pessoa. E às vezes nos discursos que nós fazemos, até na igreja, na universidade, no sindicato, onde for, nós destruímos pessoas por causa desse veneno. Esse veneno que vem de lá da natureza corrompida. Usando o quê? A língua, tá? Daí vem a ira. A ira também, tá? Todos esses pecados aí estão interligados. E a gente acha, eu faço parte de sindicato, né? Eu conheço essa coisa. E a gente acha que, a humanidade acha que o ódio, a ira nas reivindicações, etc., vão resolver a nossa causa. Mas a Bíblia diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. A justiça, você quer a justiça de Deus ou quer a sua justiça? A sua justiça pode até funcionar, que é uma justiça contaminada pelo pecado, né? Na hora da ira, na hora do ódio, você pode até matar uma pessoa. Uma pessoa cometeu um erro que poderia ser remediado, inclusive. Poderia pagar na prisão, para a sociedade, mas a gente mata, né? Mata de diversas formas. Mas a justiça de Deus, ela não é produzida com a nossa ira, diz a palavra do Senhor. Então, observe como essas coisas são interligadas, né? Tiago, capítulo 3 de Tiago, versículo 5, que é um texto que fala sobre a língua, né? 3:5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Observe o que é a língua, né? De onde saem essas coisas terríveis. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É isso que a palavra de Deus fala sobre esse órgão, né? Com a língua trato enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Essa é a situação de uma natureza corrompida, de uma humanidade que está perdida, reprovada, mas que Jesus quer corrigir, né?
Jesus pode corrigir tudo isso, da natureza divina. E aí o Espírito de Deus vai começar a usar os nossos lábios para abençoar pessoas, para abençoar e não para amaldiçoar. E a nossa vida pode ser uma vida santa, mesmo nessa terra. A igreja é uma instituição que anda, a igreja do Senhor Jesus, mesmo andando na lama, ela não suja as suas vestes brancas. É dessa maneira que o Senhor concebeu a sua igreja e já deu capacitação divina para ela ser desse jeito, que o Espírito de Deus habita nela. Bom, eu encerro aqui essa discussão do versículo 13 por enquanto. Próxima semana a gente avança com o versículo 14 em diante, eu vou voltar um pouquinho no 13, mas por hoje é só. Deus te abençoe, muito obrigado. A paz do Senhor para você.